Boa noite. Boa noite. Dia D contra o sarampo. Adultos de 20 a 29 anos são o público-alvo. Tragédia na estrada. Ônibus com adolescentes tomba em São Paulo. Uma jovem morreu e 39 se feriram. O ator americano Leonardo DiCaprio reage às acusações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro e exalta a defesa do meio ambiente. Mais de 50 milhões de americanos enfrentam chuva e neve no feriado de Ação de Graças. O Jornal Nacional traz também os gols do sábado. E a festa das torcidas do Coritiba e Atlético Goianiense, que conquistaram o acesso à Série A no ano que vem. O Jornal Nacional está começando. Jornal Nacional. Hoje com Lídia Passe, do Rio Grande do Norte, e Mário Mota, de Santa Catarina. O sábado foi de vacinação contra o sarampo em todo o país. A campanha, que focou nos jovens adultos, não se restringiu aos postos de saúde, mas a procura foi bem menor do que o esperado. É só uma picadinha e não dói nada. O problema é que muita gente estava deixando para depois. Uma jovem de 13 anos morreu e 39 passageiros ficaram feridos hoje de manhã num acidente com um ônibus na rodovia Rio Santos. O acidente foi nesse trecho de serra, com curvas perigosas. O ônibus tombou entre as praias de Boiçucanga e Marizias, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Para a polícia, o motorista contou que o veículo perdeu os freios. A Artesp, a Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo, informou que a empresa não tem autorização para transportar passageiros. Uma das pessoas mortas ontem no atentado à faca na ponte de Londres foi identificada pela polícia. Jack Merritt tinha 25 anos, ele era formado na Universidade de Cambridge e trabalhava num programa de reintegração social de presidiários. Uma mulher que também morreu ainda não foi identificada. Outras 3 pessoas ficaram feridas no ataque. Investigadores fizeram buscas hoje na casa do assassino. Ele tinha 28 anos e havia sido condenado por terrorismo em 2012. Em Hong Kong, milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra a violência da polícia e denunciar prisões ilegais. A manifestação, liderada por estudantes do ensino médio, teve o apoio de muitos aposentados. E foi no mesmo local onde 2 manifestantes teriam sido mortos há 3 meses. A polícia nega essas mortes. O jornal do Partido Comunista Chinês anunciou a prisão de um cidadão de Taiwan e um empresário de Belize. As autoridades acusam o empresário de planejar os protestos em Hong Kong com o apoio de pessoas nos Estados Unidos. O ator americano Leonardo DiCaprio rebateu as acusações feitas ontem pelo presidente Jair Bolsonaro de que teria financiado queimadas criminosas na Amazônia. Pesquisadores brasileiros e argentinos acabam de divulgar o resultado de um novo censo das onças pintadas na Mata Atlântica, onde a espécie está criticamente ameaçada de extinção. E a notícia é boa. Você vai ver no próximo bloco. O ministro Gilmar Mendes revoga a decisão que paralisava a investigação contra o senador Flávio Bolsonaro. Nevasca, vento e chuva forte no caminho de milhões de americanos no feriado de Ação de Graças. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, derrubou a liminar que paralisava as investigações contra o senador Flávio Bolsonaro. A decisão permite que o Ministério Público do Rio retome a investigação que começou a partir de relatórios do antigo COAF, atual Unidade de Inteligência Financeira. Em nota, a defesa do senador Flávio Bolsonaro afirmou entender que o cenário é o mesmo de quando o Ministério Público começou a investigação há pouco mais de um ano. Declarou também esperar que a Justiça siga seu curso natural e que a verdade seja restabelecida quando a apuração terminar. A defesa de Fabrício Queiroz disse receber com tranquilidade a decisão e se declarou confiante de que a Justiça vai prevalecer. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, informou ao Supremo Tribunal Federal que não vê indícios mínimos de obstrução de justiça
por parte do presidente Jair Bolsonaro e do filho dele, Carlos, na investigação dos assassinatos da vereadora do Rio, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes. A Aras se manifestou contra pedidos do Partido dos Trabalhadores e da Associação Brasileira de Imprensa para que os dois fossem investigados pelo acesso a gravações de áudio na portaria do condomínio, onde o presidente tem casa no Rio de Janeiro. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, que vai tomar a decisão, pediu parecer da Procuradoria-Geral porque a ação envolve o presidente da República. Nos Estados Unidos, o mau tempo está causando muita dor de cabeça no feriadão de Ação de Graças. A gente conversa agora com o correspondente em Nova York, Tiago Eltz. Boa noite, Tiago. Muita chuva e muita neve, hein? Oi, boa noite, pessoal. Sim, chuva, neve e o fantasma do pesadelo da volta para casa. 56 milhões de pessoas vivem em áreas que estão sob o alerta de neve, ventos fortes e chuva. Em vários estados já nevou bastante, aliás. No Arizona, Utah, Colorado, a gente já viu ruas, casas, carros cobertos de neve. Quem teve que dirigir nessas condições passou por dificuldades, viu? Olha só que coisa, obrigada, viu, Tiago? Agora chegou a hora da previsão do tempo aqui no Brasil. Nós vamos a São Paulo com a Eliana Marques e eu já começo querendo saber, Eliana, boa noite, de qual vai ser a previsão do domingo lá na minha terra, Natal, Rio Grande do Norte. Boa noite para você, Lídia, para o Mário, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Olha, falo para você que vai ter muito sol, vai ter calor também em Natal, máxima de 32 graus amanhã. Tem previsão de chuva, mas é uma chuva passageira. Novembro está terminando mais seco que o normal e dezembro deve ter chuva dentro da média, só que essa média é baixa. É o segundo mês mais seco do ano. Eliana Marques, aqui também tem gente que vai voltar para casa. Como é que vai estar o tempo amanhã em Florianópolis, por favor? Olha, amanhã tem previsão de chuva lá em Florianópolis, mas é a partir da tarde, depois desses 31 graus de máxima aqui. Em novembro, a chuva ficou abaixo da média e em dezembro deve chover dentro do normal, só que é o quarto mês mais chuvoso do ano. Então, aguardemos. Uma boa noite para vocês. Boa noite, Eliana. Obrigada. E veja a seguir a tecnologia como aliada nos processos de adoção. E em São Paulo, uma feira reúne exemplos de economia criativa. Criatividade e oportunidades de trabalho andam juntas. É o que pode ser visto numa feira em São Paulo, com exemplos da economia criativa. Nesse mundo novo, eu acho que a gente tem que abrir a cabeça, não dá para ficar só com as pessoas que são parecidas com você. Se juntar com outras pessoas, com outros talentos, aumenta a chance de você viabilizar. Já está em funcionamento o Cadastro Nacional de Adoção. O sistema tornou o processo mais fácil e mais rápido. E amanhã o Fantástico vai falar de um caso de racismo que chocou o país nesta semana. Vítima de ataques durante uma filmagem num quartel do Corpo de Bombeiros, a atriz Cacau Protásio agora está com medo. A história é fantástica e amanhã, nosso domingo juntos. Ícaro Miguel perdeu 90% da visão do olho direito quando era criança. Mas essa limitação não o impediu de aprender taekwondo. E o Ícaro se dedicou tanto nos treinos que hoje está perto de conseguir uma vaga na Olimpíada de Tóquio. Amanhã tem esporte espetacular com muitas atrações. Olá, boa noite. Boa noite. Depois de uma grave contusão, Diego volta a ser decisivo no Flamengo. O meia relembra a emocionante final da Libertadores. É amanhã, depois do Auto Esporte. Até lá. E dentro do esporte espetacular, a Globo transmite o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1. Coritiba e Atlético Goianiense garantiram hoje o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Eles se juntam a Bragantino e Sport, que já tinham confirmado a vaga. E amanhã tem futebol na tela da Globo, às 4 da tarde, no horário de Brasília. No próximo bloco, a Noiva do Sol é brasileira e fica no Nordeste. E os bons resultados da preservação dos manguezais em Florianópolis.
Lídia, chegamos ao último bloco do Jornal Nacional e antes do Boa Noite eu gostaria de apresentar para você e para todos os telespectadores uma reportagem colorida, muito bonita, sobre a volta do guará a terras catarinenses. O guará é uma das aves mais bonitas do Brasil. Fazia tempo, mas muito tempo mesmo, que não se viu um colorido assim no céu de Florianópolis. Eu pensei, não pode ser, esse bicho não existe mais aqui, né? É verdade. O último relato de um bando de guarás por aqui é de 1858, 161 anos atrás. Uma coisa a gente tem certeza, se a gente quiser ter o privilégio de continuar vendo o espetáculo dos guarás por aqui, a gente vai precisar cuidar da saúde, da conservação dos nossos manguezais. Que lindas Gostou? Imagens, hein, Mário? Demais. Bom, agora eu gostaria de falar do sol, que sem dúvida é o recurso natural mais importante para a economia do meu estado, o Rio Grande do Norte. Antes das 5 horas da manhã, o céu escuro vai abrindo caminho para mais um amanhecer no Rio Grande do Norte. Não importa a estação do ano, a paisagem é praticamente um presente diário. Se o Sol é a estrela mais próxima da Terra, o Rio Grande do Norte parece ser o local na Terra mais próximo do Sol. Porque se tem um lugar onde ele aparece com generosidade, é aqui. São mais de 300 dias de sol por ano. São motivos de sobra para agradecer ao sol que abraça o primeiro Rio Grande do Brasil, o Rio Grande do Norte. Oh, terra linda, que eu morro de orgulho. E a gente encerra, né, essa rodada de apresentadores por aqui. Meu coração é do Rio Grande do Norte, morei em várias cidades do país. Eu gostaria de agradecer a cada um que contribuiu, direto ou indiretamente, para estar aqui hoje, né? São professores, são colegas de profissão, são os pais, a família que abraça a nossa profissão junto com a gente. Aos meus amigos, os melhores que eu poderia ter. Muito obrigada de coração. Hoje eu sou aqui, Rio Grande do Norte, eu sou potiguar, eu represento a todos vocês. E meu coração é só orgulho. Classe jornalística, se sinta também toda representada aqui, viu? Lídia Gonzaguinha escreveu numa das suas músicas maravilhosas que toda pessoa é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. Eu tive o privilégio de ver representar os demais âncoras do Brasil que não puderam ter esse privilégio de estar aqui. A eles todos, muito grato. A todos os demais que contribuíram para que eu vivesse esse momento maravilhoso na minha carreira, muito grato, de coração. Obrigada, boa noite Brasil, boa noite RN. Como eu digo em Santa Catarina, peço licença, vamos fazer uma boa noite. Até amanhã. A gente se vê. Jornal Nacional. Oferecimento Crefisa. Contrate seu empréstimo. Receba no mesmo dia. Tenha dinheiro na sua mão para aproveitar o Natal.